Todo o estudo para um concurso público começa pela leitura minuciosa do edital. Frequentemente eu repito isso aqui nos meus vídeos, mas eu nunca parei para mostrar para vocês o porquê dessa parte do estudo e qual a importância de se ler minuciosamente o edital, não é mesmo? Por isso, no vídeo de hoje eu vou aproveitar essa explosão, de editais dos institutos federais que saíram agora logo no início do ano, como o Instituto Federal do Acre, Instituto Federal do Mato Grosso e Instituto Federal da Bahia. Eu vou fazer análise comparativa e comentada desses 3 editais. Mas me conta aqui uma coisa, você sabe o que é um edital? Você costuma ler os editais antes de você fazer a sua inscrição no concurso, antes de você organizar todos os seus estudos? Conta aqui para mim nos comentários. Um edital, ele é um documento oficial e público que deve trazer todas as etapas de seleção, toda a forma de organização e todos os critérios de uma seleção pública. E é um documento que deve zelar pela impessoalidade, moralidade, eficiência e isonomia, sob pena de impugnação. Por isso é muito comum nós vermos aí candidatos entrando na justiça com ações impugnando editais que ferem um desses princípios. A análise que eu vou fazer agora com vocês não é uma análise minuciosa, é uma análise resumida de aspectos relevantes para a sua organização dos estudos, da inscrição e dos estudos do concurso público. Mas, novamente, eu recomendo que você faça essa leitura minuciosa, principalmente no início do edital, porque ali os editais trazem uma série de condições para pessoas que precisam, que são portadores de necessidades especiais, que têm alguma questão de heterogeneidade, que não podem pagar a taxa de inscrição. Então, todos esses detalhes estão ali no início do edital. Aqui nós vamos ver uma forma resumida os aspectos que aparecem nos editais e, é bom destacar, nos editais para concursos de institutos federais. Depois nós podemos fazer um edital um vídeo separado sobre editais para professores da educação básica, municipal ou estadual, se vocês quiserem. Então vamos lá para a tela do meu computador que eu vou te mostrar tudinho ali sobre esses 3 editais comparativos agora. Bem, então está aí na telinha um quadro resumo que eu fiz dos 3 editais de IFES que saíram no final do ano de 2023. Do lado esquerdo, de verde, estão os itens que eu destaquei para comentar, que eu acho relevante citar aqui nessa análise. E de vermelho, as informações, o resumo que está em cada um dos editais. Antes de começar essa análise, eu quero fazer 2 observações, 2 comentários. O primeiro deles é o seguinte: o edital, o link para o edital de cada um desses concursos eu deixei ali na área da descrição do vídeo para você baixar e ler o edital minuciosamente em outras informações que te interessem. Outra informação é que esses editais são do final do ano de 2023. Agora em janeiro, mais especificamente no dia 3, o IDECAM publicou o edital para o IFE do Amapá. Então, nós vamos ter aí, logo nesse início de ano, 4 concursos para institutos federais aí no Brasil, tá certo? O primeiro item que eu escolhi para comentar é o item do cargo. Então, quando você vai fazer um concurso, lá no edital diz assim, requisitos para que você possa concorrer para esta vaga. Existe um requisito mínimo, Existem outros requisitos, que é ser maior de 18 anos, estar em dia com as obrigações militares, eleitorais, etc. Mas o requisito mínimo para participar desse concurso é o candidato ou a candidata ter uma graduação de licenciatura em letras, língua inglesa, ou então uma dupla habilitação, tá certo? Outra coisa importante, não é obrigado ter uma titulação como mestrado ou doutorado para concorrer a essa vaga. Basta a graduação, basta a licenciatura em letras em inglês, tá certo? Eu mesmo, quando fiz o meu concurso, eu só tinha a graduação em língua inglesa e eu participei e fui classificada entre o número de candidatos. Se você quiser que eu te conte como que foi que eu passei tendo somente uma graduação e estudando sozinha durante 2 meses para o concurso do Instituto Federal de Brasília, comenta aqui para mim na descrição ali, nos comentários, e diz, Karine, me conta, e eu vou fazer um vídeo contando para você como foi que eu me preparei em 2 meses para esse concurso, tá certo?
Outro item importante em relação às inscrições. O Acre teve as inscrições prorrogadas até o dia 7 de janeiro de 2024. Então, se você estiver vendo esse vídeo antes dessa data, ainda está tempo de se inscrever. Do Mato Grosso já se encerraram, para o IF Baiano e para o IF Baiano até o dia 7 de fevereiro e para o Amapá até o dia 5 de fevereiro. Ainda dá tempo para participar desses dois. Regime de trabalho, jornada de trabalho, 40 horas DE. 40 horas DE significa o quê? DE significa dedicação exclusiva, ou seja, ao tomar posse, entrar em exercício e se tornar um servidor público federal, você assume o compromisso de não exercer nenhuma outra atividade remunerada, a não ser as exceções que estão previstas em lei. E a lei que tem essas exceções está lá no edital também. Aí, caso você tenha interesse, é só ir lá destacar no edital, colocar a lei no seu navegador e estudar as exceções para ver se você realmente se interessa e vale a pena participar, ok? Remuneração. Observa que ali na remuneração eu não escrevi vencimento básico, é remuneração mesmo. Porque a remuneração é a soma do quê? É a soma do vencimento básico e mais da gratificação. Se você tiver só a graduação, o salário inicial é de R$ 4.875,18. Agora, se você entrar e já tiver uma titulação de doutor, aí o salário inicial vai para R$ 10.481,64. É bom lembrar que aqui não estão incluídos auxílios, auxílio alimentação, auxílio creche, se você tiver filho com 7 anos ou menos, auxílio saúde e auxílio transporte, se você tiver direito, no caso também, tá? Mas isso aí também está descrito lá no edital, que é uma informação bem minuciosa, você pode ir lá para pegar as informações bem certinhas, tá bom? Prazo de validade do concurso. É muito importante o candidato, a candidata, saber o prazo de validade do concurso. Porque o que significa o prazo de validade? Significa que enquanto o concurso for válido, aquela instituição não pode fazer outro concurso. O concurso, durante o prazo de validade, todos aqueles candidatos e candidatas que foram classificados devem ser chamados, tá certo? Então aí nós vamos ter uma validade de 2 anos, podendo ser prorrogado por interesse da instituição ou não. Então vale muito a pena. Por quê? Porque daí a gente vem para o próximo item, que é o número de vagas. Observa que no IF do Acre são 4 vagas, mas olha ali, eu coloquei, mas serão aprovados 22. Lá no edital está descrito o seguinte: vão ser chamados para a prova de desempenho didático 27 candidatos com a melhor classificação. Desses 27, esses 27 farão a prova de desempenho didático e desses 27, 22 com a melhor nota serão classificados. Então, esses 22, durante o prazo de validade do concurso, se surgir vaga, eles podem ser chamados. Tá aí uma informação importante que você deve considerar, porque às vezes, só 4 vagas eu não tenho chance. Não, tá aí essa informação, tá? Para o concurso do Mato Grosso, serão 2 vagas, mas eles vão chamar 7 classificados da prova de desempenho didático. E para o concurso do IF Baiano, são 4 vagas, mas eles vão chamar 18 classificados da prova de desempenho didático. Então, viram como vale a pena? É só você ficar ali na expectativa de, nesses 2 anos, surgir uma vaga e você ser chamado para trabalhar no IF. Banca. A banca do IF do Acre é o IDECAM, e o IDECAM também vai fazer do Instituto Federal do Amapá, como comentei para vocês. Depois vou fazer um videozinho rapidinho para explicar para vocês aqui, para vocês verem como que o IDECAM estrutura suas provas, tá? E também, já do IF do Mato Grosso é uma banca interna, então ali eu já não tenho acesso a nenhuma prova pública para a gente poder comentar. E para o IF Baiano, a instituição é o Instituto AOCP, tá certo? Também temos provinha recente desse instituto para colocar aqui no ar para vocês se familiarizarem com esse tipo de prova. Etapas do concurso. Se vocês observarem esses editais e editais anteriores, como do Instituto do Maranhão, que foi um concurso no início de 2023 e também de Santa Catarina, vocês vão observar que essas etapas são as mesmas nos concursos dos institutos federais. Quando eu fiz, há 12 anos, já eram essas etapas, então as etapas não mudam, são as mesmas. Prova objetiva, prova de desempenho didático e prova de títulos. E aqui nessa parte, leia com bastante atenção as informações do edital sobre
todos os requisitos para as provas, sobre todas as orientações para cada uma dessas provas, que são muitas, e esses detalhes vão fazer diferença na hora de você elaborar a prova de desempenho didático e de você separar os seus títulos. Mas o que é que eu sugiro para esse momento? Que você viva uma coisa de cada vez. Primeiro, se prepare para a prova objetiva. Passou na objetiva, volta no edital, faz a leitura de todas as informações sobre a prova de desempenho didático, se prepara dentro daquelas orientações, faz a prova. Passou a prova na prova de desempenho didático, vai lá e faz a leitura de todas as informações sobre quais são os tipos de títulos, né, que a instituição vai aceitar para sua classificação, e daí você separa esses títulos para você viver uma coisa de cada vez, combinado? Questões de conhecimentos específicos, e aqui é muito importante para você ter uma noção de como que você tem que se preparar para você ser aprovado e classificado. Olha, no Instituto Federal do Acre, a prova vai ter 10 questões de conhecimentos específicos, mas existe lá uma informação que, para que o candidato seja aprovado, ele tem que acertar no mínimo uma questão de cada uma das áreas de conhecimento, seja português, legislação, didática, entre outras que aparecerem, e tem que acertar 60% do total de questões da prova. Se não me engano, são 50 questões, tá? Na prova do Mato Grosso, serão 20 questões com peso 3 e tem que acertar 60% de todos os itens, de todas as questões. Agora, atenção para quem vai fazer o DOIF baiano. Na parte de conhecimentos específicos serão 40 questões, e ali uma das condições para ser aprovado é que o candidato acerte pelo menos na parte de conhecimentos específicos 24 questões das 40. Sem contar que no total tem que fazer no mínimo 60 pontos. Então não preciso nem dizer para quem vai fazer o DOIF baiano aonde é que você tem que se preparar muito bem para essa prova, né? É óbvio que é na prova dos conhecimentos específicos de língua inglesa. Data de realização dos concursos do IF do Acre e do IF da Mato Grosso, as duas no mesmo dia, cada um no seu estado, e do IF baiano dia 7 de abril, então quem vai fazer do IF baiano tem um tempinho ainda para se preparar. Uma última informação muito importante: conteúdos programáticos. Vá lá na parte do edital, leia e separe minuciosamente o material para cada um dos conteúdos específicos que são colocados ali no conteúdo programático para vocês. Uma coisa que eu já vou adiantar, que eu vi que cai muito nas questões, está no edital, no conteúdo programático, mas principalmente cai nas questões. Questões sobre inglês para fins específicos. E aqui na descrição do vídeo eu vou deixar também uma referência para você copiar, colocar no seu navegador e encontrar esse artigo para você estudar um pouco mais sobre o English for Specific Purposes. Por que que eles cobram muito esse tipo de questão? Porque no Instituto Federal vocês vão trabalhar muita questão da leitura e tradução do texto, porque os estudantes de graduação dos cursos técnicos, eles vão trabalhar com tradução de material, de equipamentos eletrônicos, leitura de artigos científicos. Então, as bancas querem saber se você sabe como trabalhar essa modalidade da língua inglesa, tá bom? Esses aqui são os aspectos que eu deixei de destaque para vocês, e depois vocês podem ler minuciosamente os editais que estão no link lá da descrição. Bem, pessoal, depois dessa análise comentada, o que é que nós podemos concluir via de regra, ou seja, sobre os editais dos institutos federais? Bom, nós pegamos 3 editais agora que saíram no final de 2023, mas se vocês pegarem editais como do Instituto Federal do Maranhão, que saiu no início de 2023, vocês vão perceber que algumas partes, algumas etapas, elas são as mesmas nos concursos de institutos federais, como, por exemplo, a parte das etapas do concurso: prova objetiva, prova de desempenho didático e provas de títulos. Essas provas, essas etapas, geralmente são as mesmas nos concursos. O que é que modifica de um concurso para o outro e que o candidato ou candidata deve ficar atento
principalmente em relação aos conteúdos de conhecimentos específicos. Se você pegar cada um desses editais que eu comentei aqui e for olhar na parte de conhecimentos específicos, você vai perceber que eles são um pouquinho diferentes em relação a alguns aspectos. O aspecto que se repete com frequência em relação ao conteúdo é o aspecto do ensino da língua inglesa para fins específicos, que, como eu comentei anteriormente, está relacionado muito às habilidades de leitura, tradução e interpretação de textos, uma vez que os institutos federais são escolas de ensino técnico e tecnológico, onde vocês vão trabalhar muito preparando candidatos que vão precisar ler textos acadêmicos, manuais de instrução de equipamentos e etc. Bom, essas seriam as informações relevantes para o momento. Agora, deixa aqui para mim nos comentários, antes da gente terminar, o que você destacaria ou o que você acrescentaria em relação aos editais de institutos federais de um modo geral. Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Quero agradecer mais uma vez a sua audiência, a sua paciência e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!